Passar no Enem e entrar na universidade pública é algo que a maioria dos estudantes brasileiros anseiam. Imagino que talvez possa ser o seu caso. Nesse vídeo, eu vou contar como eu, Emanuele Richard, após 2 anos, depois de ter terminado o ensino médio, já trabalhando e já fazendo faculdade, comecei a estudar para o Enem e passei em Direito na UERN, Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. Então, ficou curioso? Já acompanha aqui o vídeo. O cenário que eu estava naquela época era o seguinte: eu fazia 2 anos que eu tinha terminado o ensino médio, eu terminei o ensino médio em 2017, eu comecei a estudar para o Enem por volta de fevereiro, março de 2020. Esse período de tempo eu já estava na universidade, estava fazendo ciência da computação, já estava trabalhando também, então já tinha o meu tempo assim bem corrido. E além disso, no ensino médio, eu não era uma aluna que tirava as melhores notas, pelo contrário, eu fiquei em recuperação no primeiro, segundo e terceiro ano. Eu me dedicava muito às coisas na época do ensino médio, e uma delas não era a escola. Eu gostava muito de fazer palestras, de programar, então o meu tempo e a minha energia, assim, era dedicado para isso. Então eu passei pelo ensino médio, mas eu realmente não captei, não adquiri aquele conhecimento de todas as matérias. Então eu cheguei para começar a estudar para o Enem com um gap não só de tempo, mas também de conhecimento, já que no ensino médio eu não tinha me dedicado àquilo e realmente aprendido os conteúdos. Como foi que aconteceu essa loucura de, após ter terminado o ensino médio, após 2 anos, já fazendo faculdade, querer tentar uma coisa nova? É muito simples. Eu sou uma pessoa que gosta muito de saber o meu potencial. E eu sempre me perguntava se eu teria condições, dependendo da forma que eu estudasse, de atingir esse objetivo de entrar na universidade pública, que é algo que a maioria dos adolescentes, dos jovens brasileiros almejam. Então eu queria poder passar por essa experiência para trazer uma visão e tentar entender qual seria a melhor forma de aplicar algum método, alguma coisa assim, para potencializar os resultados que eu precisava ter. Já que tinham 2 anos que eu não estudava, eu não era uma estudante exemplar que tirava 10, não ficava assim tanto na média, e que já estava com outras atividades, né? Então eu fazia faculdade e eu também já trabalhava, e eu precisava estudar e estudar com qualidade em pouco tempo para ter um resultado bom no final do ano no Enem 2020, que foi o que eu fiz. E sim, foi um caos, porque você começar a se planejar para fazer o Enem, você pesquisa na internet como se planejar para o Enem, matérias que mais caem, e muitas pessoas têm cada um método e tem aqueles aulões que, assim, de última hora que o pessoal faz. E até mesmo a sociedade sempre vai ter algum cursinho que é o mais famoso. E, por exemplo, no meu caso, eu poderia ter um tempo ali para ir para um desses cursinhos, mas eu não tinha condições financeiras para ir em um cursinho desse, para ver como era a situação e entender as metodologias e as técnicas desses cursinhos. Então eu não tinha condições financeiras para minha família bancar isso para mim, para eu tentar fazer o Enem de novo e conseguir uma aprovação em um curso concorrido, como Direito, por exemplo. Então, o que eu tinha em casa eram os materiais da época do vestibular do meu pai. Meu pai, ele fez Engenharia Elétrica na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e ele cursou esse curso, e o material que ele usou para passar no vestibular, isso nem sei quando foi isso, assim, mas na década passada, provavelmente, assim, no milênio passado, quer dizer, sim, era um conteúdo, era um material muito antigo, comparado ao que a gente tem hoje em dia, né, que tem várias empresas que fazem materiais realmente focados para o Enem, com a didática, com as questões e com tudo voltado para o Enem. Mas não era isso que eu tinha. Eu tinha algumas edições do livro chamado Padre Hells, que ensinava coisas para o vestibular, que foi o que meu pai usou. Não eram as edições completas, inclusive alguns dos livros que ele tinha estavam, assim, devorados uma parte por traças. Então, esse foi o material que eu tive para estudar. Espero quando tiver em Natal eu grave um outro vídeo mostrando pra vocês esse material. Imagino que meu pai ainda deixou tudo guardadinho lá. E esse era o material que eu tinha. E, sim, foi muito bom, porque ele é bem básico, então não mudou muito os conteúdos que caíam no vestibular antigamente para os que caem no Enem. O que mudou principalmente foi a didática e o nível de profundidade das questões. Então eu percebi que eu precisava ter
uma boa base para poder conseguir fazer as questões do Enem direito. Então, na primeira parte, sim, eu comecei a me dedicar a realmente estudar o conteúdo em si. Mas eu percebi que se eu fosse gastar tempo estudando conteúdo e depois fazendo questão, nossa, ia demorar muito tempo. Eu não ia conseguir, naquele ano, passar em algum curso concorrido e ter um resultado bom, um resultado que eu gostaria de alcançar, que eu me sentiria satisfeita se eu continuasse dessa forma. Então eu decidi partir para outra coisa. Eu decidi focar em resolver questões. Então eu fiquei durante um pouco período de tempo lendo, e aí eu abandonei e decidi que eu vou aprender o conteúdo resolvendo questão. Então o que eu fazia? Eu pegava as questões, então eu comecei por questões que não eram do Enem, então as questões mesmo do livro do Padre Hells, e eu abria a questão e eu tentava resolver. Eu sabia o assunto? Não! Mas quando você não sabe de algo, é aí que vem as dúvidas. E aí eu vendo a questão, ou uma questão, sei lá, de física, de movimento retilíneo uniforme, eu começava a tentar entender o que eram aquelas coisas e listava as dúvidas que eu tinha, e por meio daquilo eu ia atrás de tentar entender aquele conteúdo. E, por exemplo, matérias de exatas como física, você precisa saber a fórmula. Então, você entendendo a fórmula e sabendo um pouco das questões, você consegue resolver. Então, eu fui começando a treinar minha mente para olhar uma questão, entender do que ela é e saber qual fórmula usar. Sendo que tem muitas fórmulas. E o que foi que eu fiz? Eu fiz uma cola. Imagina que você precisa passar muito numa prova e você não estudou e você precisa fazer uma cola para você realmente colar durante a prova, assim, sei lá, algo que seja uma cola mesmo do conteúdo. O que você iria fazer? Eu nunca colei na minha vida, assim, no real. Mas o que eu imaginaria que a pessoa faria é colocar o principal. Você não enche de anotação e de frufru. Você simplesmente bota aquilo que você precisa da forma mais simples possível para você conseguir colocar o máximo de coisas em algo pequeno. Então eu peguei um papel pequeno, um papel de A4, uma folha 4. E nessa folha 4 eu tinha praticamente todas as fórmulas e coisas, dicas assim de química, de física, de matemática, em uma folha assim na frente. Óbvio que a letra é pequena também, né? Mas você tenta concentrar e criar gatilhos para você, quando olhar aquilo, você identificar logo o que é, sem precisar de muita explicação. Então eu comecei a, enquanto fazia as questões, montar essa minha cola, e essa minha cola passou acho que por umas 2 ou 3 atualizações durante o ano, então eu comecei fazendo ela de uma forma, e depois eu percebi que tinham fórmulas que eu já não precisava mais, e aí eu descartei e fiz uma nova versão. E é legal essa cola, principalmente para você, no tempo que você tem livre, que são vários, por exemplo. Eu ia de ônibus para a faculdade. No tempo que eu estava no ônibus, eu me sentia insegura em usar meu celular. Então eu pegava a minha colinha e eu ia lendo a minha colinha, o que estava lá, as fórmulas que estavam lá, e tentava lembrar o que era sozinha. Eu vejo muito pessoal falando sobre um site, um sistema chamado Anki. Eu acho que é assim que se fala, ANKI, que o pessoal usa flashcards digitais para estudar. O que eu fazia era algo parecido, porque eu tinha lá as fórmulas, mas eu tinha que saber o que era, mas não tinha um gabarito atrás, então era ainda mais me forçando a aprender aquilo. Então eu fiz essa minha colinha e eu me dediquei muito. E eu pensei, poxa, eu não posso ficar aqui só com essas questões do Padre Hells. Respondi praticamente todas as que tinham. Isso num curto espaço de tempo, porque como eu não gastava meu tempo estudando conteúdo, assim, uma grande parte do conteúdo para depois fazer as questões, eu consegui otimizar mais o meu tempo para focar nas questões. Então eu consegui responder uma base muito grande de questões que tem nos livros do Padre Hells. Em seguida, eu precisava não só fazer as questões do Padre Hells, mas também treinar o Enem, porque eu só tinha feito o Enem em 2016 e 2017. E a gente estava em 2020, então o Enem todo ano ele tem uma leve atualização da forma que ele é apresentado ao estudante e de como as questões elas vão mudando também, e também treinar tempo, resistência e treinar, saber ler as questões de uma forma mais otimizada, porque se não me engano você tem menos de 3 minutos para responder cada questão do Enem, então você tem que ser ágil e saber atacar as questões que você sabe.
Porque o Enem, ele tem uma forma que ele avalia o aluno não com base no número de acerto, mas com base nas questões que ele realmente acertou. Então ele consegue, por meio lá das questões que são mais fáceis e mais difíceis, identificar se possivelmente você chutou ou não. Então quanto menos questões você chutar e você acertar, então, por exemplo, se você acertar muitas questões difíceis e errar questões fáceis, tem algo esquisito aí, então sua pontuação desce. Mas se você acertar as questões fáceis e errar as difíceis, sua pontuação sobe, porque faz sentido isso. Então, você tem que prestar atenção nessas questões e saber quais as que valem a pena você gastar o seu tempo. Então, eu precisava, nesse outro momento, pegar as questões do Enem e fazer as questões do Enem. E aí, eu precisei ir atrás de um banco de dados de questões e responder. Sendo que muitas vezes a gente tá com essas questões e não é tão fácil você estar com elas ali o tempo todo, com livro, ou em sites que não são tão legais. Mas eu consegui ir fazendo assim a minha técnica e estudando pelas questões, dividindo pelos assuntos e fazendo os meus mini caderninhos de questões baseados nos assuntos e nos Enems. E por meio disso eu percebi que se eu respondesse muitos Enems, eu com toda certeza iria tirar uma nota boa. Por quê? Se tem um padrão, não só nas questões que caem todo ano, sim, do tema da questão, mas também que a forma e os assuntos, eles têm um padrão. Então, se você pratica muitas questões do Enem, muito possivelmente você vai tirar uma boa nota no Enem. Não é 100% de garantia, mas existe uma grande chance. E é algo que você consegue praticar muito. Então, você pode estar agora aqui com o seu celular e tá fazendo questões do Enem. Isso daqui a pouco, né? Espero que você esteja fazendo questão do Enem. Quando assistir meu vídeo, você vai estar aí meio que procrastinando. Mas responder questões do Enem foi a coisa que eu vi que mais deu certo para atingir o meu objetivo de entrar na universidade pública e conseguir uma aprovação. Então eu fiz isso, peguei as questões e comecei a responder. E eu respondi muitas. E aí, conversando com meu pai, veio a ideia de voltar um sistema no ar que a gente já tinha, chamado crânio de ferro, aplicando essas mesmas técnicas que eu usei para estudar por meio das questões, para ter uma noção ainda melhor do que as que eu tinha, porque eu comecei a fazer na minha mão, assim, na mão mesmo, o índice de probabilidade das questões que eu acertava e que eu errava. Mas, poxa, fazer isso na mão e com todas as questões que você está resolvendo, você perde tempo. E quando você está estudando por Enem, você não pode perder tempo, você tem que usar o máximo de tempo que você pode e de forma correta, forma inteligente. E aí, com a ajuda do meu pai, a gente desenvolveu esse sistema chamado crânio de ferro. Inclusive, eu vou colocar aqui embaixo o link para vocês baixarem. E, se possível, eu vou colocar um card também para vocês conseguirem baixar também o aplicativo de forma mais fácil. Está disponível tanto na Play Store como também por meio do site www.craniodeferro.com.br. E eu compilei com o meu pai toda essa experiência de responder questões e dessas técnicas que me ajudaram muito nesse aplicativo. E a gente viu que isso realmente deu certo, porque por meio desse sistema de responder as questões e ter a noção do que eu realmente estava acertando e errando, os meus índices e coisas que eu estava fazendo, principalmente na mão, eu consegui ser aprovada em segundo lugar em Direito na UERN, no ano 2021. Então, no Enem 2020 e o resultado saiu no ano seguinte. E foi algo muito significante, porque eu não tinha certeza se eu teria a capacidade de alcançar um resultado tão bom como esse, porque a gente sabe que é um curso concorrido. E também tinham outros cursos que eu tinha a possibilidade de entrar e, assim, e ter sido aprovada. E o Enem não é só algo que faz com que você entre numa universidade, mas também dá uma sensação de dever cumprido, ao menos no meu caso, de que o objetivo do meu pai, o objetivo dele não era que eu entrasse numa universidade pública e fizesse uma coisa, algo tão tradicional. Mas eu entendo que para a maioria das famílias, entrar numa universidade significa muito. Às vezes você pode ser a primeira pessoa de sua família a entrar numa universidade. E uma universidade pública, apesar dos pesares e das coisas negativas que tem nela, como greve e outras coisas, é algo muito significativo, porque é um concurso.
Então você tá ali provando que você tem capacidade em algo que várias pessoas estão também competindo. Então isso também é bom para você sentir que, poxa, eu consegui fazer algo bem feito. Pra mim isso foi muito bom. Eu espero que vocês tenham gostado das minhas dicas. Eu espero que vocês baixem o aplicativo e vocês usem e que vocês consigam ver o quanto esse método de resolver questões pro Enem pode ajudar não só vocês, sim, como realmente me ajudou. Aproveita já para baixar o aplicativo do Crânio de Ferro, se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e comentar o que foi que você achou do vídeo e dicas que você tem de estudos, que alguém já passou para você ou de algo que você vivenciou. E compartilha com seus amigos que estão indo fazer o Enem, com sua filha, com seu filho, com seus parentes. Eu espero muito que o vídeo tenha ajudado vocês e quero muito que o Crânio de Ferro possa ajudar na sua performance no Enem, que você tenha um bom resultado assim como eu tive, porque é muito gratificante quando você vê lá no final que você foi aprovado em algo que você estava desejando. Espero que vocês tenham essa sensação que eu tive, que é muito boa, e que eu consegui ajudar por meio do Crânio de Ferro. Também não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais, que estão aqui embaixo, e ficar por dentro de tudo que eu posto. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!